Stonehenge do Amapá é o nome popular do sítio arqueológico de Calçoene, conhecido também por APCA-18. Presente no diversificado patrimônio megalítico da costa norte do estado, pertence ao governo e é registrado como patrimônio arqueológico pelo IPHAN e estudado pelo IEPA, Instituto de Pesquisas e Ciências Tecnológicas do estado do Amapá. No que diz respeito à localização, o sítio arqueológico de Calçoene está a cerca de 18 quilômetros da sede municipal e cerca de 400 quilômetros a norte de Macapá, mais precisamente no Parque Arqueológico do Solstício, onde ocorre a maior estrutura megalítica circular descoberta na região. O sítio conta com aproximadamente 147 megálitos talhados e colocados no topo de uma colina, formando uma circunferência de mais de 30 metros de diâmetro, com alguns dos blocos com mais de 3 metros de altura e mais de 3 toneladas. A Stonehenge da Amapá, assim como outros sítios do estado, tem estudos publicados no século XIX pelo suíço Emílio Goeldi e no século seguinte pelo alemão Kurt Nemandiju e os americanos Beth Meggers e Clifford Evans, que apresentaram estudos sobre inúmeros sítios, assim como sobre fases arqueológicas Mazagão, Aristé e Aruã. Porém, após essa época, o Estado apresentou uma escassez de informação detalhada, até que somente em 2005, os arqueólogos brasileiros Mariana Petri Cabral e João Darcy de Moura Saldanha, do IEPA, se dedicaram a estudar mais detalhadamente a região, e dentre os inúmeros sítios estudados, estavam as estruturas megalíticas do sítio arqueológico de Calçoene. Portanto, cronologicamente, em termos de estudos do sítio, sabe-se que no final do século XIX, Goeldi encontrou o sítio de Calçoene, identificando poços ocos com cerâmicas e blocos de granito, os quais associou a sepultamentos, que para ele visavam facilitar a identificação dos locais em que eram guardadas as cerâmicas, bem como para protegê-las. Com isso, o alemão Kurt, em 1920, para averiguar essas hipóteses levantadas por Goeldi, estudou a região, levantando a ideia de que o sítio pode ter sido um ambiente relacionado a rituais, e que a pouca cerâmica que encontrou teria sido produzida por uma sociedade não complexa, visto que, para ele, a Amazônia não permitia o desenvolvimento de grandes populações. Já em 1950, os arqueólogos americanos Meggers e Evans, embora tivessem reforçado a ideia de uma função ritualística, diferentemente de Kurt, atribuíram as cerâmicas a sociedades complexas, e além disso definiram que essas cerâmicas eram da fase arqueológica Aruã. Até que em 2006, os brasileiros Cabral e Saldanha, a partir de escavações sistemáticas, anunciaram as hipóteses de que se tratava de um observatório astronômico e que teria sido construído por uma sociedade complexa, assim como disse Meggers e Evans. Porém, não encontraram vestígio de material Aruã, e sim de material da fase arqueológica Aristé. Continuando suas pesquisas, os arqueólogos brasileiros realizaram datações por carbono 14, de fragmentos de carvão encontrados nos poços funerários. E fizeram essas datações também em outros sítios do Amapá, dentre eles alguns de megálitos, e todos, assim como de Calçoene, apresentaram datações entre 700 e 1000 anos atrás. Os poços encontrados no sítio, eles abrigavam urnas funerárias. Essas que, assim como mencionado, foram feitas no estilo cerâmico Aristé, que são muito comuns no litoral norte do Amapá e na Guiana Francesa. Mas esse tipo de cerâmica deixou de ser produzida depois da chegada do europeu às Américas. Bom, sobre essas cerâmicas, sabe-se que o desengordurante usado era composto principalmente por chamote e quartzo, ou seixos de granitos, triturados, dando à cerâmica um aspecto grosseiro. E muitos dos cacos das cerâmicas encontradas estavam decorados com apliques, incisões, furos e tinta vermelha. Mas essas decorações não eram majoritárias no sítio. Em relação aos apliques nas cerâmicas, sabe-se que tratavam-se de representações antropomórficas e zoomórficas, com representações de pássaros, mamíferos, répteis, anfíbios e faces humanas. E em relação às incisões, elas apresentavam padrões duplos, paralelos, retos ou curvilíneos, e estavam principalmente associadas às perfurações ou também à tinta vermelha. E sobre a relação do sítio com a astronomia,
Sabe-se que o sítio teria sido utilizado como observatório astronômico para orientar os habitantes no local em termos climáticos, e essas constatações foram feitas durante observações dos solstícios de inverno do hemisfério norte, onde está localizado o Calçoene, entre os anos de 2005, 2006 e 2007. Então, pelo menos duas correlações foram levantadas entre os arranjos das pedras e o solstício de dezembro. Elias José Ávila do IEPA percebeu que a posição de uma das rochas do sítio estava inclinada ligeiramente para sul, de tal modo que as faces norte e sul da rocha eram iluminadas ao mesmo tempo, porém sem produzir sombras. Essas observações, realizadas durante o solstício de dezembro, também indicaram que a inclinação do bloco poderia ter uma relação com a trajetória do Sol. Então, esse alinhamento entre Sol e bloco pode indicar também que esses locais estavam relativamente bem preservados e com poucas alterações recentes. Há também a presença de uma outra rocha que apresenta um buraco, e que esse buraco sugere que pode ter sido colocado voltado para o nascer do Sol, levando à constatação de que a paisagem construída pelos monólitos teria, então, uma relação realmente efetiva com os astros. E todas essas informações fizeram com que, popularmente, o sítio de Calcione fosse conhecido por Stonehenge do Amapá, a uma referência ao sítio de megálitos do Reino Unido, conhecido por Stonehenge, uma estrutura circular construída mais de 3.000 anos antes do presente, que pode estar relacionada a rituais e também à astronomia. Porém, trata-se de uma estrutura de idade e sociedades diferentes das que habitaram o norte do Amapá.